Pessoal, tudo bem? Vamos começar então o tratamento da nossa imagem. Estou usando o Photoshop CC 2015. Se você for usar o Photoshop, sempre compensa você pagar para usar. Funciona igual ao Netflix. Você paga uma mensalidade no mês de R$ 20 e tem acesso ao software original já, que é bem melhor. Então, vem em arquivo, abrir, seleciona a imagem que você quer tratar, não abrir de novo. A gente vai usar para recortar, a gente vai começar usando a ferramenta da caneta. Então, como funciona a ferramenta da caneta? Cada vez que você clica, ele vai criando pontos e esses pontos se conectam através das linhas. Essa linha a gente vai fazer ela ao redor de todo o nosso produto e na hora que terminar a gente vai conseguir fazer a seleção e excluir o fundo. A única coisa é que cada vez que você clica, ela vai criando esses ângulos retos, tá vendo? Então para você fazer uma curva, esse produto cheio de curva a gente vai precisar fazer, você vai clicar o primeiro ponto, sempre vai ser sozinho, e no próximo você vai clicar e ao invés de não vai soltar o botão do mouse. Na hora que você deixar apertado, você vai arrastar e ele vai criar uma curva, tá vendo? Então, ok. Pra gente começar, a gente vai precisar dar um zoom aqui na nossa imagem. Então, você vem nessa lupinha, você vai ver que ela tá no mais. A minha, por alguma razão, já veio pra cima. E a gente já pode começar. Escolhe um ponto do seu produto que comece com um canto, pra gente não ter problema. Então, seleciona a ferramenta da caneta. Se esse ícone não tiver aparecendo aqui em cima do T, é só você deixar apertado o botão do mouse em cima do ícone que estiver aparecendo aqui e arrastar o seu cursor para cima das opções de ferramenta da caneta. Na hora que você soltar vai estar selecionado. Outra coisa que a gente vai precisar antes de começar a fazer é o seguinte. Para você andar por essa imagem, você pode clicar aqui no slider igual eu acabei de fazer, ou clicar nessa mãozinha. Na hora que você clica nessa mãozinha, quando você clica e arrasta, você consegue andar pela imagem, tá vendo? Só que tem um atalho para essa mãozinha que é bem melhor. Então, voltou para a caneta. Qualquer ferramenta que você tiver selecionado aqui, se você apertar a barra de espaço, ele vai virar a mãozinha automática, tá vendo? Então é isso que a gente vai usar para ir clicando e andando e continuar a nossa linha, tá? Então vamos começar. Clica e arrasta. Clica e arrasta. Clica e arrasta, sempre respeitando a borda aqui do nosso item. Ó, vamos supor que você clicou um pouquinho fora. O que você pode fazer para arrumar isso aqui é o seguinte, ou você aperta Comando Z no Mac ou Ctrl Z no Windows para voltar e recomeçar, ou na hora que você clica, se você clicou fora, você aperta a barra de espaço sem soltar o botão do mouse e arrasta ele para cá de volta. Perfeito, então continua. Bem-vindo. Bem-vindo. Pode continuar. Opa, errei. Continua. Continua. Na hora que chegar em pontos do seu item que não são curvas, lembra que não precisa arrastar, é só clicar. Vem aqui, continua, 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 clica aqui, arrasta. Perfeito. Quase no fim.
Ok. Outro jeito de dar o zoom aqui, se você apertar comando e menos, ou Ctrl menos, comando menos no Mac ou Ctrl menos no Windows, você consegue dar esse zoomzinho aqui na imagem. E o mais, quando você aperta o menos, dá menos um, e quando você aperta o mais, dá mais um. Você sabe o zoom que você sabe qual proporção do zoom que você tá, porque cada vez que você clica, essa número aqui aumenta, tá vendo? Então aqui a gente está em 50%. Tá em 100, então eu vou voltar para um tamanho que eu consiga enxergar tudo. Então tá pronta já a nossa linha ao redor do produto. Você clica com o botão direito, clica em criar seleção. Esse raio de difusão você pode deixar em 1 mesmo, dá OK. Vai aparecer esse pontilhadinho. Isso quer dizer que a seleção está feita. Agora, para fazer o fundo ficar branco, a gente vai vir aqui e clicar em cima da máscara, que é esse ícone aqui. Se você deixar o mouse parado, vai aparecer, adicionar uma máscara. Clica, e na hora que aparecer, sempre que aparecer esses quadradinhos aqui no fundo da imagem do Photoshop, quer dizer que a imagem está transparente. Então, próxima coisa que a gente vai fazer é dar o corte na nossa imagem já. Para fazer o corte, você vem nessa ferramenta aqui, ferramenta corte demarcado. Para você ir para acessar esse ícone é igual a acessar o ícone da caneta, é só deixar apertado. Todas essas ferramentas aqui que tem esse triângulo apontando para baixo podem fazer isso, certo? Aí você tem que saber qual que é o tamanho, qual que é a resolução da imagem na sua loja. Então, a gente está trabalhando com um tamanho padrão aqui que é de 1000 por 1000 pixels, mas qualquer tamanho que você colocar, se for 1000 por 1500, você só digita aqui e muda. É importante que você digite o PX depois no seu número, porque senão ele vai calcular em centímetros e a sua imagem vai ficar gigante. Então vamos voltar aqui para 1000 px. Tá vendo? Ao redor do quadradinho, do limitador aqui do corte, vai ter essas partes mais gordinhas aqui. Quando eu passo o mouse em cima delas, ele vira uma seta, tá vendo? Isso quer dizer que eu posso arrastar. Então o produto tem que estar inteiro dentro dessa parte mais clara aqui. Vou arrumar aqui, centralizar, dou Enter, tá pronto o corte da nossa imagem. Vou dar aqui, fazer caber de novo na minha tela certinho. Agora o que eu vou fazer é pintar o fundo de branco. Para isso eu vou clicar em cima desse ícone aqui, que é criar uma nova camada. Vou vir com o mouse em cima da camada que foi criada, vou clicar e arrastar para baixo dessa camada do gato aqui, do meu produto. Na hora que aparecer essa linha aqui embaixo, tá vendo? Quer dizer que ela já vai ficar embaixo. Agora para pintar de branco eu vou vir na ferramenta lata de tinta, vou clicar aqui em cima dessa... Aqui são as cores que eu estou usando atualmente. Vou arrastar o meu mouse para o máximo aqui do canto superior esquerdo. Qualquer cor que esteja, esse ponto sempre vai ser branco puro e aqui sempre vai ser o preto puro. Dá um OK, clica, vai estar pintado o fundo da nossa imagem. Agora o que a gente vai fazer é tirar esses defeitinhos que estão aqui na nossa imagem. Eles não são nem defeitos, são umas sujeirinhas que ficaram só. Então para isso eu vou clicar em cima da camada 0, vou apertar o botão de criar uma nova camada de novo, para uma camada em cima, para ficar tudo separado que a gente está arrumando. E a ferramenta para tirar esses pontinhos, para tirar a sujeira, é essa aqui, ferramenta pincel de recuperação para manchas. Só que você está vendo que esse pincel aqui, que esse círculo está muito grande. Se eu clicar aqui, ele fica enorme. Então, para diminuir, eu vou clicar aqui nesse triângulo apontando para baixo na barra de menu dessa ferramenta e vou diminuir o tamanho. Tá, 19 pixels. Esse tamanho aqui aparentemente está um pouquinho grande ainda. 15, 14, ótimo. Porque isso aqui sempre tem que ficar mais ou menos do tamanho do que a gente está querendo, do ponto que a gente está querendo arrumar. Como é que funciona essa ferramenta? Eu simplesmente pinto por cima do que eu quero que suma. E cada vez que eu clicar aqui por cima, o Photoshop faz um cálculo das cores que estão ao redor aqui e ele preenche elas com... E ele preenche a parte que eu pintei com o que está ao redor. Então tá ok. Isso aqui é marquinha, mas eu acho que não tá tão feio. Vou deixar. Vou tirar mais essa aqui. Tá ok. Perfeito. Vou voltar.
Agora, a próxima coisa que a gente tem que fazer é mudar o espaço de cor da nossa foto. O que que é isso? O espaço de cor, os browsers da internet, eles lidam com um número máximo de cores, com certos tipos de cores para exibir as imagens. Só que quando a gente está mexendo numa imagem no Photoshop, o Photoshop usa outro esquema de cores para você usar. Então, é importante que na hora que a gente for salvar a nossa imagem, o espaço de cor que a gente está salvando a imagem seja o mesmo do browser, para a gente não ter problema com reprodução de cor do nosso produto na loja. Então, para fazer isso, você vai vir em editar, converter para perfil, e você vai olhar aqui, espaço de origem, o perfil. Se tiver escrito no espaço de origem que é uma outra cor além do sRGB, você tem que vir aqui no espaço de destino e escolher o sRGB. A minha imagem já foi salva assim. Então você muda aqui para sRGB, dá OK. O resto daqueles menus você não precisa mexer em nada. Depois que isso está pronto... Oh, desculpa, eu pulei uma parte. Antes da gente fazer isso, a gente vai precisar ter feito todas essas camadas virarem uma só. Como é que faz isso? Você seleciona qualquer uma delas, a do topo ou a de baixo, com Shift apertado, seleciona a outra oposta e aperta Comando E no Windows, ou Comando E no Mac, ou Ctrl E no Windows. E ele vai transformar tudo numa camada só. Aí sim, vem editar, converter para perfil, seleciona o sRGB, o resto deixa tudo igual, OK. A última coisa que a gente vai fazer agora antes de salvar nossa imagem é vir em filtro, tornar nítido e máscara de nitidez. O que isso aqui faz? Quando você clica, aqui a mãozinha já fica feita, já aparece automaticamente. Quando você clica em cima da imagem, o efeito some. O que esse efeito faz? Ele aumenta a nitidez das linhas do seu produto. Então, por exemplo, eu vou puxar bastante para vocês verem o que está acontecendo aqui. Olha a nossa imagem aqui embaixo como é que está ficando. É porque isso aqui está muito intenso, mas foi só para vocês entenderem. Se tiver qualquer tipo de desfoque na sua imagem, o Photoshop vai corrigir automaticamente. Então vamos deixar do jeito original que estava, que é 100 para 1. E esse limiar aqui, a gente pode aumentar um pouquinho, pode deixar entre 15 e 20, certo? Dá um OK, agora só falta salvar a nossa imagem. Para isso vai vir em arquivo, salvar como, já na pasta que você quer salvar, eu vou pôr gato porta anel, porque é isso que isso é, você pendura os seus anéis no rabinho do gato aqui, clica no formato JPEG, que é o formato que que os sites aceitam, salvar, e aqui nas opções JPEG, a única coisa que você vai ter que ficar de olho é o seguinte, aqui é o tamanho que a sua imagem final vai ficar. Normalmente, o tamanho máximo de imagem para e-commerce é de 300 KB. Como a minha foto, o produto está pegando só uma parte pequena do total, ele já está abaixo. Mas se o seu arquivo tivesse, por exemplo, com 600 KB, é muito simples você arrumar isso. Você pega esse slider aqui e vai diminuindo. Ele tá vendo que cada vez que eu ando, ele vai diminuindo um em um. Só que cada vez que eu diminuo, também diminui o tamanho, ó. Olha em 12 quanto estava. 12 é o máximo, 190. 11, 148. 10, 105. Então você vai ajustando esse slider até que o número que está aparecendo aqui fique menor que 300. Só que como o meu já está assim, dá um OK e está pronta a nossa imagem para e-commerce. Vamos continuar então com o restante da palestra.